Oi, gente, sabe aquela sensação de que o peito ficou mais macio, talvez até meio murcho? E aí, na hora, vem aquele pensamento: será que meu leite está secando? Olha, essa é uma das angústias mais comuns da amamentação. E é por isso que hoje a gente vai desmontar de vez essa ideia de que peito murcho significa peito vazio. Fica aqui para entender isso antes de pensar em desistir. É que funciona assim, né? Nas primeiras semanas é super comum o peito estar sempre cheio, pesado, às vezes até vazando leite. Mas aí, de repente, lá pelo segundo, terceiro mês, a coisa muda. A sensação é outra. O peito fica mais macio, mais leve. É uma mudança física que acontece mesmo e pode acreditar, é uma ótima mudança, ainda que na hora dê aquele susto. E é bem aí que a dúvida se instala. A primeira coisa que vem na cabeça, quase que por instinto, é: pronto, meu leite está diminuindo. Esse medo, gente, ele é a raiz de muita, mas muita insegurança. E o pior é que muitas vezes ele pode acabar levando a um desmame antes da hora, tudo por falta da informação certa. Então, vamos direto ao ponto com a resposta mais tranquilizadora possível. Não. Pode respirar fundo. Essa mudança na sensação do peito não tem nada a ver com diminuição na produção de leite. Na verdade, na grande maioria das vezes, significa o contrário. Significa que o corpo atinge um nível de eficiência incrível. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir alguns passos. Primeiro, a gente vai quebrar de vez o tal do mito do peito murcho. Depois, vamos entender uma analogia que muda tudo, a ideia de fábrica e não estoque. A gente vai ver como o corpo regula a produção, quais os sinais que realmente importam para saber se o bebê está satisfeito e, no final, vamos falar sobre algo essencial: confiar no próprio corpo. Então, vamos começar atacando o principal culpado por toda essa ansiedade. Acreditar que peito cheio e duro é o único sinal de que tem muito leite é, talvez, um dos maiores mitos da amamentação. É tipo uma pegadinha, sabe? A gente acaba confundindo uma fase que é temporária com uma regra que deveria valer para sempre. Esse mito nasce todo lá no comecinho, naquela fase em que o corpo ainda está aprendendo o ritmo e acaba produzindo leite a mais, por garantia. Só que a amamentação é um processo que evolui e o corpo fica mais inteligente. Insistir nessa ideia do peito cheio é como achar que um atleta experiente tem que estar suando em bicas o tempo todo para provar que ele está se saindo bem. Não faz sentido, né? E aqui, gente, tá a virada de chave para entender tudo. Pense no peito não como um estoque, um depósito de leite, mas sim como uma fábrica. Uma fábrica super moderna e eficiente que produz exatamente o que o cliente, no caso o bebê, pede. Só essa mudança de perspectiva já é libertadora. Olha só que interessante essa comparação. No começo, o sistema é total estoque. É uma produção movida por um monte de hormônios. Então o corpo faz leite para dar e vender, enchendo os peitos para ter certeza de que não vai faltar. É por isso que o peito fica pesado, duro e vaza. Mas com o tempo, o corpo se ajusta e vira uma fábrica. Ele aprende exatamente o quanto o bebê mama e passa a produzir o leite ali, na hora. E o resultado disso? Peitos mais macios, um sistema super eficiente e sem desperdício. E essa transição de estoque para fábrica não é mágica, não. É pura fisiologia, é o corpo trabalhando de forma inteligentíssima. É um processo que a gente chama de regulação da produção. É o momento exato em que o corpo para de produzir em excesso e começa a calibrar a produção para atender certinho a demanda do bebê. Vamos detalhar um pouco mais. Nas primeiras semanas, a produção é basicamente hormonal, é festa. O corpo produz um monte para garantir. Mas depois, ali entre 6 e 12 semanas, o controle muda, fica mais local. Pensa assim, o leite que fica parado no peito tem uma coisinha, uma proteína, que avisa o cérebro: ei, tá cheio aqui, pode ir mais devagar. Quando o bebê mama e esvazia o peito, esse aviso some. E qual a mensagem que o corpo recebe? Sinal verde, pode produzir mais. É um sistema perfeito de oferta e demanda. Então, a grande lição aqui é essa: um peito mais macio não é sinal de problema. Pelo contrário, é um sinal de sucesso. É como se fosse uma medalha de honra. Significa que o corpo e o bebê entraram em uma sintonia perfeita. O sistema virou um especialista em produzir exatamente o que precisa, na hora que precisa. Olha, se essa explicação já está trazendo um pouco de alívio por aí, que tal continuar aprendendo com a gente? Se inscreve aqui no canal Amamentação Explicada para receber mais conteúdos assim, claros e, o mais importante, sem culpa. E já que a gente falou em culpa, boa parte dela vem de um lugar muito perigoso: a comparação. Ficar ouvindo a história da amiga, da prima, que tem o peito sempre estourando de leite, pode ser muito destrutivo. Cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê,
Cada jornada é única. Se comparar, é a maior armadilha para gerar insegurança na amamentação. Tá bom. Então, se não dá para confiar na sensação do peito, em que a gente confia? Onde é que está a resposta? A resposta, na verdade, está bem na nossa frente, nos sinais que o próprio bebê dá. Eles, sim, são um termômetro de verdade. E, basicamente, a gente pode focar em 3 sinais super confiáveis, bem práticos de observar no dia a dia, que mostram se o bebê está mamando o suficiente. Vamos lá, anota aí. Primeiro, xixi na fralda. Um bebê que está bem alimentado faz bastante xixi, enchendo mais 6 ou mais fraldas em 24 horas. Segundo sinal, o ganho de peso. Aquele acompanhamento regular com o pediatra, sabe? A curva de crescimento subindo é a prova dos 9. E terceiro, o comportamento do bebê. Ele está alerta, ativo, fica satisfeito, relaxado depois de mamar, solta o peito sozinho? Então, é nisso que a gente tem que focar, não na sensação do peito. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais fundamental de todos, é a base, o alicerce para ter uma amamentação mais tranquila e, principalmente, mais confiante. A proposta aqui é mudar a forma de enxergar as coisas. Aquele peito que parecia murcho, vazio, na verdade é a prova de um corpo que se adaptou, que aprendeu e que virou uma máquina perfeita para nutrir o bebê. Não é um problema, gente, é uma conquista incrível do nosso corpo. Ter a informação certa é o melhor remédio contra a ansiedade, né? Se essa nossa conversa te ajudou a acalmar um pouquinho o coração, então se inscreve aqui no canal Amamentação Explicada. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente prepara para trazer mais clareza e apoio para essa jornada. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão. A amamentação é corpo e mente, tudo junto. E se a gente pensar que a confiança, aquela que vem do conhecimento, for na verdade o estímulo mais poderoso de todos, talvez o grande passo seja simplesmente acreditar na capacidade incrível que o corpo já tem. Pensa nisso.